você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre a multa por permitir. Sabe, a gente vai desvendar aquela responsabilidade que o dono do veículo carrega e que muita gente esquece na hora de entregar as chaves para outra pessoa. Pensa bem, emprestar o caminhão da empresa ou até a van escolar parece um gesto de confiança. Um favor, não é mesmo? Só que dependendo de quem está assumindo o volante, essa decisão pode virar uma dor de cabeça daquelas e pesar bastante no bolso. É exatamente para esse tipo de situação que o Código de Trânsito Brasileiro tem uma previsão. Vamos dar uma olhada de perto na infração por permitir, lá no Código 77811, que mira diretamente na responsabilidade do proprietário. Olha só o que diz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, para não ter dúvida. A infração acontece quando se permite que alguém sem os cursos especializados obrigatórios dirija o veículo. O foco aqui é total na autorização que o proprietário deu. Agora, presta atenção nesse detalhe, que é o pulo do gato. A palavra-chave é permitir. Para fiscalização, essa infração só se configura se o dono do veículo não estiver junto na hora da abordagem. É a ausência dele que define tudo, que caracteriza essa conduta. Tá, e se a fiscalização constata essa situação, quais são as consequências? Elas são bem pesadas, viu? E vale lembrar, são aplicadas diretamente no CPF do proprietário do veículo. Não importa se ele está a quilômetros de distância. Primeiro de tudo, a gravidade. A infração é classificada como gravíssima. No nosso código, essa é a categoria mais alta, aquela reservada para as condutas mais perigosas no trânsito. E se a gravíssima, já sabe, né? A pontuação é a máxima. São 7 pontos que vão direto para a CNH do proprietário do veículo. Resumindo o estrago todo. O proprietário leva a multa, os 7 pontos na carteira e ainda tem a retenção do veículo. O carro ou caminhão só vai ser liberado quando aparecer um motorista devidamente habilitado, com o curso em dia, para poder seguir viagem. Agora, vamos esclarecer um ponto que confunde muita gente. Qual é a diferença real entre permitir e entregar? Parece a mesma coisa, mas para a lei de trânsito é bem diferente. A diferença é bem simples, na verdade. O permitir, que é o nosso assunto de hoje, acontece quando o proprietário está ausente. Se ele estivesse ali, no carro, do lado do motorista, a infração seria outra, entregar, com outro código. Ou seja, a presença ou a ausência do dono muda completamente o enquadramento da infração. Ah, e tem uma exceção importante. E se o próprio dono do veículo estiver dirigindo, mas sem ter o curso especializado necessário? Bom, aí a infração muda de novo. Nesse caso, ele é autuado como condutor e não existe essa dupla penalidade. A responsabilidade cai só sobre ele na condição de motorista. Certo, já entendemos a teoria. Mas e na prática, na rua? Como é que o agente de trânsito lida com isso numa fiscalização? É aqui que a coisa se desdobra, e uma única parada pode gerar 2 multas. O procedimento é feito em 2 etapas. Primeiro, o motorista que está ali no volante é multado por dirigir sem o curso. Essa é a primeira infração. Logo em seguida, com os documentos do veículo em mãos, o agente faz uma segunda multa, dessa vez para o proprietário ausente, por ter permitido toda essa situação. E para não deixar nenhuma dúvida, o manual ainda orienta o agente a descrever isso no campo de observações do auto de infração, mais ou menos assim: proprietário ausente permitiu a condução a condutor sem curso. Fica tudo bem claro, bem justificado. Com tudo isso que a gente viu, a mensagem principal fica bem clara, né? A palavra-chave de tudo isso é responsabilidade. Vamos então recapitular os pontos mais importantes que todo dono de veículo precisa ter na cabeça. Então, para fechar e não esquecer mais, a responsabilidade por quem dirige seu veículo é sempre sua, do proprietário. A infração de permitir acontece quando você, o dono, está ausente. Lembre-se que é uma infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. E o mais importante, pode resultar em 2 multas, uma para quem dirige e outra para você. A regra de ouro é simples. Antes de emprestar, confira. Verifique se o motorista tem tudo em dia. E fica essa reflexão para a gente. Saber quem está ao volante de um veículo que é seu não é só uma questão de confiança, não. É uma questão de responsabilidade legal e, claro, de segurança para todo mundo no trânsito. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.